Bom dia, boa tarde, boa noite. Que nas redes fica lá, você pode assistir de manhã, de tarde, de noite, né? Os nossos estudos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Samara. Eu sou trabalhadora do Centro Espírita Alvorecer de Barra do Piraí. Fui convidada hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o poder da fé. Olha que responsabilidade, né? O poder da fé. Mas antes da gente entrar no tema, vou convidar vocês para fechar os olhos para a gente poder fazer uma prece. Deus nosso Pai, agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para estudarmos um pouco mais do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Nos auxilie, Senhor, no entendimento e nos dê coragem para pôr em prática esses ensinamentos, Senhor. Que Teu amor, meu Deus, envolva o nosso planeta. Que a Tua luz ilumine cada cantinho da terra. E que a Tua paz seja nos corações de todos nós, encarnados e desencarnados, habitantes desse globo, Senhor. Em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome da espiritualidade bendita que nos assiste, nós iniciamos o nosso estudo. Assim seja, graças a Deus. Bem, gente, o poder da fé faz parte do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos conversar especificamente sobre os dois primeiros itens, 1 e 2. São dois itens de extrema importância para a nossa caminhada e de uma profundidade bem grande também. Ele começa contando uma das passagens do Evangelho, que é aquela que um pai se aproxima de Jesus. Jesus está lá no meio da multidão. Um pai se aproxima de Jesus e, com suas palavras, pede a Jesus para ajudar o filho, que o filho dele ora se joga na água, ora se joga no fogo, que esse filho já teria sido apresentado aos discípulos e que os discípulos não teriam conseguido ajudar. Aí Jesus olha e fala: ó raça de incrédulos, olha só a resposta. Ó raça de incrédulos, até quando estarei convosco? E chama o menino e cura. Assim que o menino chega, Jesus cura. Aí na passagem diz que o demônio sai. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse demônio aí. Então os discípulos chegam para Jesus e perguntam: por que a gente não conseguiu? E Jesus dá a seguinte resposta: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão para essa montanha: sai daqui, vai para ali, e ela irá. Nossa, vocês têm noção do tamanho de um grão de mostarda? Pois é bem pequenininho. Mas esse grão pequenininho suporta ali dentro dele toda uma árvore imensa. Isso que é a fé. Bom, vamos entender um pouquinho então essa passagem. O menino estava endemoniado. Era assim que falavam antigamente. Na verdade, hoje a gente sabe que ele deveria estar obsidiado. Ele deveria estar ali com espíritos obsessores. E os espíritos obsessores, quando você vai cuidar deles, porque a gente não, a doutrina espírita, a casa espírita, ela não expulsa, né? A casa espírita acolhe, conversa, encaminha, para que você possa conversar com ele, ter um poder de convencimento. Você precisa ter uma certa elevação moral diante dele. Conversaremos um pouquinho sobre isso. A
Ah, mas então você vai me perguntar, para eu ser um doutrinador, eu falo doutrinador, tem gente que fala esclarecedor, evangelizador, para mim é doutrinador. Vai falar da doutrina espírita, então, para mim é doutrinador, só para vocês saberem do que eu estou falando. Não que eu queira convencer vocês a falar, tá? O que importa é a pessoa estar trabalhando, não importa muito do jeito que a gente chama a pessoa. Mas, enfim, essa pessoa precisa ter uma moral, né, completamente elevada para trabalhar. Se for assim, acho que muito poucos de nós estarão aptos a trabalhar. Mas nós não trabalhamos por nós mesmos, nós trabalhamos por Jesus. Então, nós somos representantes de Jesus. Nós não chegamos nem perto, mas nós trabalhamos em seu nome. Então, ali a moral que se apresenta é a moral de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. E é por isso que a gente consegue, conversando, convencer, encaminhar, acolher, auxiliar os espíritos que estejam, por qualquer motivo, obsidiando, incomodando, né? Atrapalhando um pouco um outro irmão. No caso de Jesus, gente, se ele se aproximar de um espírito obsessor, é claro que o seu fluido, só dele se aproximar, o espírito vai ser encaminhado, vai ser transformado. Então foi isso que aconteceu. Esse espírito, quando foi tratado pelos discípulos, não se sentiu convencido, não se sentiu encaminhado, não se sentiu orientado e não sentiu que os discípulos tinham autoridade moral para ele. Por isso que ele não foi encaminhado com os discípulos, mas sim com Jesus. Por isso que Jesus falou: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Porque só faltou a fé, se colocar em trabalho em nome de Deus, e faltou a certeza de que teria condições de fazer aquele encaminhamento. E aí, a conversa de Jesus com os discípulos depois, para Jesus explicar para os discípulos por que eles não conseguiram. Eles conseguiam outros trabalhos. Os discípulos, eles depois que ficaram bastante tempo com Jesus, eles já conseguiam fazer as desobsessões, né? Naquela época eram chamadas curas dos endemoniados. Mas eles já conseguiam fazer, mas naquele caso não. E Jesus responde: o grão de mostarda. A nossa fé, ela pode ser pequena, mas ela tem que suportar, sustentar dentro dela uma coisa imensa, que é a nossa confiança de ter condições de fazer em nome de Jesus, em nome de Deus. Como eu disse, o grão de mostarda é pequenininho, mas dentro dele cabe uma árvore frondosa, linda, bonita de se ver. Então, a nossa fé, pequenininha, tem que suportar dentro dela uma imensa árvore, a árvore da confiança. Porque quando nós trabalhamos, nós não trabalhamos por nós, nós trabalhamos em nome do nosso Mestre Jesus. A fé, para todos os cristãos, para todos que acreditam em Deus, especialmente falando aqui dos espíritas, ela precisa ser robusta e ela precisa ser também raciocinada. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é uma fé raciocinada. Porque se você conversar com um espírita, os espíritas conversando entre si, eles sempre vão falar da fé raciocinada. É diferente de outro tipo de fé?
é diferente. A fé espírita, a fé entendida pelos espíritas, é uma fé embasada em fatos, é uma fé embasada em verdades. Não é uma fé cega, não é uma fé que eu tenha porque eu confio em pessoas. É uma fé que eu tenho porque eu confio em Jesus. É uma fé que eu tenho porque eu acredito em Deus. É uma fé que eu tenho porque eu conheço as leis divinas. Eu estudo as leis divinas. É uma fé que eu tenho embasada no conhecimento que eu tenho. Não é embasada em outra pessoa. Porque o que acontece se eu embasar minha fé num presidente de casa espírita, por exemplo? Eu tenho fé porque o presidente da casa espírita que eu frequento, ele é perfeito, ele não tem erros, ele é um intermediário entre a espiritualidade superior e eu. Você está entendendo errado, porque qualquer pessoa pode errar, pode cometer erros. E se essa pessoa na qual você estabelece a sua fé erra, a sua fé tende a fraquejar. E é muito possível que essa pessoa erre. Ninguém que está aqui encarnado é perfeito. Então, nós precisamos embasar a nossa fé em Deus, em Jesus. Aí a nossa fé vai ser uma responsabilidade nossa, não uma responsabilidade de outro. Eu não posso falar assim, perdi minha fé por causa do outro. Minha fé balançou por causa do outro. A gente não pode falar isso. A nossa fé é responsabilidade nossa. Desenvolver ela é responsabilidade nossa. Deixar ela robusta é responsabilidade nossa. E o que a gente pode fazer então para fazer com que essa fé se desenvolva, cresça e fique robusta? A primeira coisa que você tem que fazer é, nas suas preces, pedir a Deus para que você consiga fortalecer a sua fé. Em todas as preces, peça a Deus para que você consiga fortalecer a sua fé. Uma segunda coisa que a gente pode fazer é estudar. Os espíritas estudam. Se você é espírita e não está estudando, busque um estudo. Porque nós precisamos do estudo para fortalecer e embasar a nossa fé. Não é verdade? Então, essa passagem, né, ensina muita coisa para a gente. Ensina mesmo. Gente, e a montanha? E a montanha? Se a gente falar para a montanha, sai daí e vai para ali, a montanha vai? Uma montanha mesmo de terra? Não, não vai. A gente não tem essa possibilidade, né? No grau evolutivo que nós estamos, a gente não diz assim, nunca vai acontecer. No grau evolutivo que a gente está, a gente não vai fazer. A gente pode pensar em dois caminhos para entender essa montanha. Um é, o que é essa montanha? O que essa montanha representou ali nas palavras do mestre? Então, essas montanhas podem ser os nossos defeitos, as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Porque se nós temos a fé e se nós pedimos nas nossas preces que Deus nos ajude a nos livrar daquele defeito, a gente consegue. Com vontade, com fé, a gente consegue. Então, essas montanhas, que são as montanhas dos nossos defeitos, né? Aquilo que a gente quer se livrar. Se a gente tiver fé e pedir por ajuda a Deus, aos nossos mentores espirituais, com verdade, com sinceridade,
Não é aquilo assim, faço a prece, né? Sei que é errado. Aí faço a prece, peço ajuda, mas na verdade eu estou tão acostumada com aquilo, eu gosto tanto daquilo que a minha prece é assim, superficial. Eu, na verdade, não quero, quero continuar daquele jeito. Então, a prece tem que ser uma prece sincera. Você vai conseguir se livrar desse defeito, certo? Agora, outra maneira também da gente ver essa montanha é uma maneira que é assim mais prática, né? Você viu uma montanha ali, você quer tirar ela dali, ela é de terra, você quer tirar ela dali, você vai com a persistência, né? Persistência de tirar a montanha dali, perseverança. Mesmo às vezes a gente pode até confundir com teimosia. Eu quero me livrar disso. Isso me faz mal, eu não quero mais. Persistência para a gente se livrar daquilo, para a gente mover aquilo dali e pôr em outro lugar. Se nós não tivermos persistência nisso, veja bem, nós temos persistência para as coisas que a gente quer. Temos ou não temos? Eu quero tal emprego, eu quero comprar tal coisa, vou juntar mês a mês ali, não é? Vou juntar o dinheiro, às vezes demora anos para a pessoa juntar e comprar, seja lá uma casa, mas a pessoa persiste. Por que quando a gente fala dos nossos defeitos, a gente não persiste tanto? Um mês não consegui me livrar, não vou conseguir não, nasci assim, vou deixar para a próxima encarnação. Não. Se fosse uma coisa material, você estaria se esforçando por anos. Então, pelas coisas espirituais, morais, vamos nos esforçar por anos. Se a gente não conseguir nessa encarnação, que a gente chegue no dia de desencarnar tentando. Tentando. Porque é uma coisa que a gente pode conseguir a qualquer momento. Mas se a gente desistir, aí a gente não consegue. Não é verdade? A gente precisa colocar a nossa força de vontade no lugar certo. Nós usamos muito a nossa força de vontade para coisas muito pueris, coisas temporárias, coisas que só importam para o mundo material. E aí a gente imprime uma força, não é verdade? Uma vontade, uma insistência, muitas vezes em coisas que vão até fazer mal para a gente depois. Vamos empregar essa força, essa insistência, essa perseverança para mover as montanhas morais, aquelas montanhas que me incomodam, os meus defeitos, as minhas más inclinações. Isso sim, vai valer a pena o emprego da nossa vontade. É interessante também a gente entender que a fé robusta, ela nos acalma. Acalma na luta, né? A luta que eu falo não é briga, não. A luta do dia a dia. Acalma na luta do dia a dia, né? Acalma no enfrentamento dos obstáculos, dos desafios, daquelas chateações que todos nós temos. É um sinal de fé. Quem tem fé enfrenta tudo com serenidade, porque tem fé em Deus. Sabe que Deus está tomando conta de tudo, de tudo. Não importa o que aconteça, sabe que Deus está sim ciente de tudo que acontece. Não é verdade? Enquanto que a fé vacilante deixa as pessoas desequilibradas e até mesmo violentas, porque não tem segurança. Então, para se defender, acabam atacando, acabam ficando violentas. Então, quando a gente vê uma pessoa que é tranquila, a gente costuma falar assim que a pessoa é lenta, né? Não tem
não tem foco, não tem vontade. Mas não é isso. Ela só não se desespera diante dos obstáculos. E ela está certíssima. E a fé dela é uma fé robusta. A fé robusta dá tranquilidade, porque a confiança em Deus nos traz tranquilidade. As pessoas costumam falar assim: ah, isso eu não consigo resolver não, vou deixar nas mãos de Deus. Qual é o erro dessa frase? Isso eu não consigo resolver. Ah, isso aí eu vou deixar nas mãos de Deus. Engraçado, né? Sabe qual é o erro dessa frase? Nada nunca sai das mãos de Deus. Não é você ou eu que vão colocar ou tirar as coisas das mãos de Deus. Tudo está sob o controle do nosso Criador. Tudo está sob o controle das leis divinas, que são as leis naturais. Tudo está sob o controle de Deus. Então eu não posso colocar nas mãos de Deus aquilo que nunca saiu das mãos de Deus. Porque eu penso, se eu posso colocar nas mãos de Deus, eu posso retirar também. Então, como assim? Né? Deus fez algumas leis imutáveis. As nossas encarnações, elas vão nos ensinando a obedecer essas leis. E quanto mais eu aprendo a obedecer essas leis, mais feliz eu sou. Para obedecer essas leis, eu preciso ter fé. Eu preciso ter uma fé. As leis me ajudam a ter uma fé raciocinada, robusta, fortalecida. E é isso que é importante. O poder da fé é um poder gigantesco. Jesus, ele sempre falava para as pessoas: vá, a sua fé te curou. Porque se você não tiver fé, então seria mais difícil a cura. Jesus não falava nada inútil, né? Ele dava importância, uma grande importância para a fé das pessoas. Vá, a tua fé te curou. E a fé cura sim. A fé, ela pode promover a cura, tanto de si quanto do outro. Porque a fé, ela vai modificar o fluido. Nós somos envolvidos, né? Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele é modificado pelos nossos pensamentos. Se eu tenho fé e se eu imprimo essa fé com a minha vontade, eu posso sim transformar fluidicamente. Ah, mas não é tão fácil assim. Se fosse tão fácil assim, não existiriam os remédios. A gente não está falando que é fácil. Tanto é que Jesus falou que se a gente tivesse o fé do tamanho de um grão de mostarda, para você ver como não é fácil. Não é fácil. Ele não falou, ah, gente, é muito fácil. Não falou. Não é fácil. Mas é possível. É possível. Por que que é possível? Porque Jesus curava. Jesus curava porque era um ser sobrenatural, era de outro mundo, era isso, era espantoso. Não, Jesus curava porque ele tinha fé. A fé de um espírito evoluído, a fé de um espírito que foi o mais perfeito que pisou na terra. Então é essa fé. E esse mestre Jesus falou que a gente ia poder fazer o que ele fez e mais ainda. Então, por que que eu vou falar que não é possível se eu confio nas palavras de Jesus? Claro que é possível. Se ele falou, é possível. Se ele falou, é possível. Eu posso falar, ainda não tenho condições. Ainda não consigo. Preciso evoluir muito, muito, muito ainda para que isso aconteça. Mas eu não posso falar que é impossível. Senão eu não vou estar acreditando nas palavras de Jesus. Ele fala
que a fé transporta a montanha, e ao mesmo tempo ele fala que nós podemos fazer o que ele fazia e até mais. Então nós precisamos confiar e trabalhar. A responsabilidade da nossa evolução, o desenvolvimento da nossa fé é nossa responsabilidade. Nós que temos que trabalhar para fazer esse desenvolvimento. Porque a fé tem poder. A gente não vai conseguir fazer o que Jesus fez e muito mais se a gente não tiver uma fé desenvolvida, robusta, raciocinada. Uma fé que nos dê certeza da potência. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos fazer, sim, muitas coisas. Se ainda não podemos agora, poderemos no futuro com certeza. Falta a gente trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos estudar, vamos fazer prece. E vamos dar mais importância para as coisas espirituais do que para as coisas materiais. Precisamos trocar o nosso foco. Precisamos aplicar a nossa vontade, a nossa persistência nas coisas que realmente têm importância. Porque o que tem importância é aquilo que eu posso levar para a minha vida eterna. Eu sou um espírito, eu não sou o corpo. A aprendizagem, desenvolvimento da fé, da perseverança, são essas coisas que eu vou levar. As coisas materiais, títulos, às vezes nem mesmo a família, né, que a gente constitui aqui. A gente pode ter uma família, provavelmente a gente tem uma família enorme no plano espiritual, esperando por nós. Então, o que eu tinha para falar hoje sobre a fé é isso. Nós podemos, sim, fazer o que Jesus fez e muito mais. Não estou sendo prepotente, estou sendo obediente às palavras de Jesus. Nós não podemos fugir disso, esconder o sol com a peneira. Ah, não, eu nunca vou. Vai. A lei é de progresso. Vai sim. Agora, vamos demorar mais ou menos, dependendo das nossas escolhas, né? Dos caminhos que a gente escolher. É muito importante a gente ter essa consciência, esse despertar para a nossa própria responsabilidade e em desenvolver o poder da nossa fé. Nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Irmãos do Mestre Jesus. O Mestre Jesus é um irmão bem mais velho, né? Bem mais sábio, bem mais evoluído, mas muito carinhoso. Nos ensinou o que a gente precisa saber e nos aguarda. Então, vamos desenvolver o poder da nossa fé. Agora eu vou convidar vocês novamente para fechar os olhos e a gente encerrar com uma prece. Deus nosso Pai, agradecemos, Senhor, esses momentos que aqui estivemos, reunidos, estudando um pouco mais do Evangelho de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela doutrina espírita em nossas vidas. Muito obrigada a presença dos amigos espirituais que sempre nos ajudam nesses trabalhos. Muito obrigada. Em Teu nome, meu Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome da espiritualidade bendita que sempre nos assiste, nós encerramos o nosso estudo com o nosso muito obrigada. Assim seja, graças a Deus. Tchau, gente. Até uma próxima.